bem-vindos ao Redondamente Curioso. Prepare-se para uma jornada fascinante pelas histórias extraordinárias das menores pessoas do mundo, segundo o Guinness World Records. Nossa jornada começa no século XIX, quando surgiu um conto mitológico que transcendeu fronteiras, conquistando corações ao redor do mundo. Esse mito de estatura notável pertence a Tom Thumb. Nascido em 4 de janeiro de 1838, o Charles Sherwood Stratton teve os primeiros meses de vida com a tranquilidade requerida por qualquer outra criança saudável. Cresceu normalmente em Bridgeport, Connecticut até os 6 meses de vida. Nasceu com 4,3 kg, sendo o último peso proporcional a uma pessoa de altura regular. No 6º mês, entretanto, seu crescimento foi interrompido em 64 centímetros, pesando 6,8 quilos. Inicialmente não gerou preocupação aos pais durante os 6 meses seguintes, quando notaram, em seu primeiro aniversário, que registrava a mesma altura de check-up médicos anteriores. Até os 4 anos de idade, cresceu apenas 1 polegada, mas não apresentava nenhuma disfunção cognitiva ou metabólica. Na família de Charles, no entanto, havia um importante showman político americano que ouviu falar de sua interrupção do crescimento após ser descrito como inteligente mas impressionantemente pequeno. O pai de Stratton era primo de 5º grau de P.T. Barnum, que buscava renovar seu show de horrores com atrações menos chocantes e mais mirabolantes. O empresário decidiu aproveitar a oportunidade do nanismo e fez contato com os pais do garoto, solicitando a guarda em troca de uma ajuda de custo generosa. Diferente dos primeiros outros shows, o garoto não sofreu maus tratos, foi treinado a cantar, dançar, imitar famosos e recebeu uma ótima educação, visto que Barnum já tinha uma fortuna que pudesse proporcionar um ótimo padrão de vida ao garoto. Apelidado como General Tom Thumb, chegou a doar itens e uma quantia significativa de dinheiro para vítimas da fome na Irlanda. Ao retornar a Nova York, já na pré-adolescência, mudou a visão americana sobre os freak shows, que deixaram de ser vistos como apresentações exploratórias de deformidades para curiosidades biológicas. Aos 8 anos, o garoto voltou a crescer pela primeira vez, chegando a 82 centímetros ao completar 18 anos de idade. Com o dinheiro conquistado e com as amizades na alta sociedade, Tom passou a desenvolver sua personalidade, reduzindo o fluxo de apresentações pela segurança financeira. Aos 24 anos, tornou-se membro da maçonaria e no ano seguinte, casou-se com Lavinia Warren, também portadora de nanismo. A cerimônia foi amplamente coberta e recebeu 10.000 convidados no Metropolitan Hotel. Tom Thumb sofreu um derrame repentino aos 45 anos, indo a óbito em 15 de julho de 1883. Seu funeral, promovido por P.T. Barnum, teve uma estátua inaugurada em tamanho real no topo de um obelisco, instalada no cemitério Mountain Grave, na cidade natal do artista. O velório movimentou mais de 20.000 admiradores que fizeram questão de dar o último adeus. Lavinia morreu 35 anos depois, sendo enterrada ao seu lado. Deixando o século XIX para trás, entramos no universo de George N., uma das maiores personalidades do Guinness World Records. George Kizange, nascida em 16 de dezembro de 1993, é uma mulher indiana que detém o título de mulher mais baixa do mundo viva, certificada pelo Guinness World Records. Ao visitar Nova York pela primeira vez, George N. não só conquistou a cidade, mas também os corações de todos que a encontraram. Seu impacto transcende a estatura, pois as pessoas são atraídas por sua simpatia única. No entanto, a vida das pessoas mais baixas não é só glamour. Elas enfrentam o desafio constante de viver em um mundo que muitas vezes não está adaptado para suas necessidades únicas. A reação das pessoas, muitas vezes, é de encanto, mas ela e outros indivíduos pequenos compartilham o desejo comum de serem vistos para além de sua estatura. Viajando agora para a Mongólia, no interior da China, conhecemos Rei Pingping, cuja história é tão única quanto inspiradora. Nascido em Ulaanbaatar, Pingping desafiou as expectativas desde o início. Ele tinha 2 irmãs, ambas de tamanho normal. De acordo com seu pai, Rei Yun, ao nascer, Rei Pingping era tão pequeno que cabia nas palmas das mãos de seus pais. Quando se tornou evidente que a criança crescia em um ritmo muito lento, os médicos diagnosticaram como causa da deformidade óssea a osteogênese imperfeita, que dificulta o crescimento normal dos ossos e, consequentemente, da altura. Aos 18 anos, Pingping desejava simplesmente viver como todos os outros.
No entanto, sua estatura o destacava, tornando-o alvo de olhares curiosos e por vezes maliciosos. Apesar dos desafios, Ping-Ping compensava sua falta de altura com uma personalidade extrovertida. Ele era incrivelmente sociável e adorava correr e brincar, encarando a vida com alegria e determinação. Pego sem permissão e expressava isso de maneira vigorosa. Ping-Ping foi internado em um hospital no dia 3 de março de 2010 em Roma, depois de reclamar de dores no peito. Morreu em 13 de março de 2010, aos 21 anos de complicações cardíacas. Rei Ping-Ping não era apenas o homem mais baixo do mundo, ele era um espírito livre que desafiou estereótipos e trouxe alegria a todos que cruzaram seu caminho. Chandra Bahadur Danji nasceu em Dang no dia 30 de novembro de 1939, foi um homem nepalês que detém o título do mais baixo de todos os tempos, com 54,6 centímetros de altura. Desde jovem, Chandra enfrentou desafios incomuns devido à sua condição física. Suas pernas tinham um curioso boing pronunciado, o que o impedia de ficar completamente ereto. No entanto, isso não impediu Chandra de encarar o mundo com curiosidade e determinação. Provavelmente portador de nanismo primordial, Danji era o sétimo de uma família de 6 irmãos e 2 irmãs. Ele vivia em uma aldeia isolada no distrito de Dang, situada a cerca de 540 quilômetros ao sudoeste da capital nepalesa Katmandu. A aldeia tem cerca de 200 casas, alguns painéis solares para gerar eletricidade e não tem televisão. 3 dos seus 5 irmãos têm menos de 1,20 metros de altura, porém suas 2 irmãs e 2 irmãos têm uma estatura mediana. Danji garantia nunca ter tomado nenhum medicamento ou ter sido examinado por um médico. Com uma altura impressionante de 54,6 centímetros, Chandra Danji não é apenas o homem mais baixo vivo, mas o mais baixo já registrado pelo Guinness Book. Chandra viajou para Katmandu para poder ter sua altura medida pelos juízes do Guinness World Records, sendo a primeira vez que ele visitou a cidade. Em 26 de fevereiro de 2012, sua altura foi confirmada e ele desbancou Junrei Balavin como o homem mais baixo vivo e Gul Mohammed como o homem mais baixo de todos os tempos. Entretanto, pelo fato de ter nascido antes de Mohammed, este nunca foi verdadeiramente o homem mais baixo do mundo, tendo Chandra tido o recorde informalmente desde que completou seus 18 anos, mas que só viria a ser ratificado aos 72 anos. A história de Chandra é um testemunho de sua resiliência e coragem diante das adversidades. Ele se tornou um símbolo de inspiração para muitos, desafiando as expectativas e conquistando seu lugar na história. Chandra Danji brilha como um exemplo de como a verdadeira estatura está na força interior e na determinação. A jornada de Chandra Danji continua a inspirar, lembrando-nos de que a grandeza está além das aparências físicas. Uma história incrível em meio às maravilhas do Nepal. Ao explorarmos as vidas extraordinárias das menores pessoas do mundo, somos levados a refletir sobre o conceito de limites. O que define verdadeiramente o limite do extraordinário? Como medimos a grandeza quando se trata da diversidade humana? Essas pessoas incríveis desafiam não apenas as expectativas da sociedade, mas também as limitações físicas que muitos de nós consideramos intransponíveis. Suas histórias nos convidam a questionar nossas próprias percepções sobre o que é possível. Ao celebrarmos essas vidas extraordinárias, somos lembrados de que o verdadeiro limite está em nossa capacidade de aceitar, entender e apreciar a diversidade que enriquece o nosso mundo. Se você está tão fascinado quanto nós com essas histórias incríveis, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações. Comente abaixo o que achou dessas histórias. Agradecemos por se juntar a nós neste episódio especial do Redondamente Curioso. Até a próxima!